Fiore. Olá, Carlos. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para a gente iniciar. Hoje o nosso estudo é sobre Joana de Ângeles, as obras, e a gente vai falar sobre vazios existenciais. Eu acho que é um tema palpitante, né? Vocês puderem interagir, vai ser legal. Deixa eu mandar aqui uns convites. Mandem também do de vocês, por favor, porque aí a gente se anima mais. Ok, Cristina, minha xará. Ju, me arranja uma aguinha, por favor. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho, conversar sobre vazio existencial na visão espírita e trazendo algumas reflexões da nossa irmã Joana de Ângeles, né? Hoje é o dia do estudo sobre ela. Toda segunda-feira, quando a gente voltar aos contatos das nossas atividades, aí a gente vai retomar os estudos de Joana. Flávio, seja bem-vindo. E aí a gente vai começar a nossa conversa sobre o vazio existencial. Tem uma obra de Joana, através de Divaldo, que se chama Conflitos Existenciais. E é muito interessante porque ele traz inúmeras reflexões para a gente compreender, por exemplo, o entendimento que leva à resignação e ao consolo, na visão, à luz da doutrina espírita. Então, veja, normalmente, segundo os estudos históricos e filosóficos, o homem e seu vazio existencial vem trilhando os diversos caminhos da filosofia através da história da humanidade. Então, se a gente voltar ao passado, a gente vai descobrir que as pessoas tinham muita depressão, as pessoas tinham muita angústia, tinha alto índice de suicídio, tinha muitas dificuldades. E hoje a gente vai entender o vazio existencial, para a gente descobrir onde podemos preencher esse vazio e não entrarmos numa depressão, numa angústia, num processo de desânimo pela vida. Delma e Anne Câmara, muito bom, sejam bem-vindos. Então veja, como é que se dá a fuga do vazio? Então, ela fala que tem formas e mecanismos de fuga, que é isso que a gente vai hoje aprender, como a gente descobrir essas fugas e os mecanismos. Então, ela também fala do sofrimento psíquico, as manifestações físicas e psicológicas. E a gente também vai começar a perceber que esse sofrimento psíquico, que acaba se manifestando no físico e no psicológico, ele pode ser sanado com o uso dos mecanismos de fuga do vazio. Grave isso aí para vocês não perderem o raciocínio, tá certo? Então, veja, essa fuga também dá a depressão, os excessos. Quais são os excessos? A bebida, a sexolatria, a drogadição e muitos outros excessos. A alimentação, ela foca muito que a fuga pela alimentação, porque você come, aí você incha, você se sente mal, mas você acha que está preenchendo aquele vazio com a comida, né? E diante da própria morte. É muito interessante que a gente guarde isso aí, tá? Então, veja, esse mergulho no vazio, eles dizem que é quando o pensamento, ela diz,
ocidental encontra com o pensamento oriental. Enfim, em busca de si mesma. Todos nós lutamos na busca do nosso si. Como a gente preencher esse vazio? Esse vazio preenchido, atenuado, compreendido, aceito, afirmado, vivido e acolhido, a gente não vai ter conflito de vazio existencial. Então, a gente vai encontrar isso em quê? Nas religiões, o papel da religião é ajudar, é acolher. O trabalho, preencher sua mente com o trabalho, é outra forma de sair desse mergulho existencial, do vazio. Experiências artísticas, pessoas que gostam de música, qualquer área. E a própria psicologia como caminho para a gente superar essa dificuldade. Então, veja, ela fala em 3 pontos muito interessantes. Primeiro, a psicogênese da perda de sentido, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aí eu vou propor a vocês que na segunda-feira próxima a gente trabalhe a autoconsciência e depois a terapia libertadora, porque hoje não vai dar tempo a gente ver tudo. Mas como está tudo nesse livro, Conflito Existencial, vale a pena a gente dar uma discutida sem grande pressa. Então, ela fala dos conflitos. Conflitos remontam ao passado espiritual. Agora a gente vai fazer uma relação com o nosso passado espiritual. É fato, ninguém questiona, que nós já tivemos outras existências. E que tudo isso está, como diz Joana, nos nossos arquivos mentais. O Jung fala nos arquétipos, né? Muito bem. Como isso se dá? O indivíduo renasce assinalado por debilidades de forças morais. Por que que o indivíduo nasce com essas fragilidades de forças morais? Porque isso vai remontar ao passado de cada um de nós. Esse é um ponto. Mas, Cristina, por que que isso acontece? É resultado da indisciplina e da falta de moderação do modo de viver. Então, cada existência nossa, para parar de tossir, cada existência nossa, por indisciplina, você já deve ter ouvido muito, é meu karma, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque, veja, nós tivemos uma existência onde fomos indisciplinados, moralmente, pela sexolatria, pelo excesso de bebida, André Luiz teve comprometimento pela alimentação, que enfermou com câncer. Então, veja, essa indisciplina que se dá em várias ordens é que leva a você agora ter as crises, ter as dificuldades e cair no vazio existencial. Tá claro? Quando isso acontece? Durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Vamos nos referir à existência atual. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa que me violento? Eu bebo em excesso, eu como em excesso, eu tenho sexo em excesso, eu entro pela drogadição. Todo excesso leva ao desequilíbrio. Então, cabe a cada um, quem sou eu? Como eu estou nessa encarnação? Por quê? Porque eu estou tentando agora nessa encarnação corrigir o meu passado desequilibrado e não comprometer a próxima existência. Tudo bem até aí? Então, quando ela fala em psicogênese da perda de sentido, ela fala da falta de metas, de objetivos que assalta a nossa consciência. Vamos explicar isso para ficar mais claro?
Então vamos entender uma coisa. Você tem uma vida que você não tem metas, que você não tem objetivos, que você não acorda todo dia com um sentido, porque hoje minha manhã vai ser fazendo isso. Pronto, Delma, minha manhã vai ser fazendo meus artesanatos. Eu sento para produzir meus e-books, para produzir minhas lives, estudar o material que eu vou participar das lives. Você tem metas, você tem objetivos. Ou, quando eu acordar, eu limpo a casa, eu já tiro tudo e deixo temperado pro meu almoço. Quando for, aí eu vou fazer, 9 horas eu faço isso. Agora, quando eu cheguei do núcleo às 5 e pouco. Fui fazer minha academia aqui na sala. Quando eu terminei, tomei banho e vim para cá esperar vocês. Então, quando você tem sua vida bem delimitada, com metas, com objetivos, esse é o mecanismo de você não cair no vazio existencial. Tá começando a ficar claro, não tá? Legal. Então, veja, quando você não tem esses objetivos nem metas claras, e isso, a sua consciência cai no vazio, então dá lugar a indivíduos psicologicamente vazios, ou seja, o nada. E o nada é o vazio, é muito ruim para a gente. Porque a vida da gente acaba ficando sem sentido. A gente não encontra um sentido na vida. E tem muita gente passando por isso. Então, Joana fala que a grande maioria dos que assim se comportam ou se intelectualizaram-se e aprenderam a discorrer sobre temas variados, mesmo que superficialmente, mas, olha, analisa bem o que eu estou falando para vocês agora de Joana. Essas criaturas que desenvolvem o intelecto, que acham que aquele comportamento lhe satisfaz, ele não aprendeu a trabalhar-se interiormente. Gente, olha que coisa interessante. Sabe aquelas pessoas que focam no intelectual, em escrever, em ler, mas não se volta para dentro de si? E como não trabalhou o interior, não enfrentou seus medos, suas culpas, e sempre transferindo no tempo ou anestesiando-se no inconsciente. Olha que coisa fantástica. Então, veja, vamos usar um termo assim bem rasteiro. Empurra com a barriga. Eu tenho problema, mas eu mergulho nos livros, eu mergulho na minha pintura, eu mergulho. Quando eu leio isso de Joana, eu me lembro muito de um grande artista, que era meu primo, um artista plástico. Ele era famoso, pintava, era super respeitado aqui em Natal. E ele caía no vazio, porque um dia eu pintava com ele, né? Eu pintava muito quadros com ele. E um dia eu estava pintando e eu me transportei para o quadro. Não sabia que era mediunidade, mas como todo mundo é médium, não é isso que a gente aprende? Eu disse, meu Deus, agora eu entendi por que esse meu primo vive no mundo da lua, né? E aí eu disse a ele, cara, eu te entendo agora. Eu me transportei para o quadro, foi uma coisa assim surreal. Então esses artistas, vocês vejam que eles acabam entrando na depressão, eles acabam entrando pelo suicídio, por uma série de coisas. Porque eles se transportam e vivem de uma forma, como ela coloca aqui, tão intensa, que não trabalham o seu interior. Carregam culpas, carregam sentimentos de medo e não são trabalhados. Então, o que é que ela diz? Eles não aprenderam a trabalhar o seu interior, a enfrentar seus medos e culpas e vai se anestesiando no inconsciente. Olha que coisa bacana para a gente aprender com ela.
Então veja, ou são os indivíduos que são devorados pela volúpia de querer agarrar, mas retém muito pouco. Então sabe aquelas pessoas que entram na loucura do prazer, que mergulha de cabeça, mas nada fica, cai no vazio de novo. É como ela diz, uma sofreguidão há uma sofreguidão para aparecer, uma necessidade desesperada para estar ao mesmo lugar o tempo todo, tombando na exaustão, levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Vocês devem ver aí no mundo artístico muito disso. As pessoas entram Quantos artistas que pegam 60, 80 shows por mês, acabam sofrendo acidentes, acabam tendo problemas, porque tomam remédios para dormir, tomam remédio para acordar, ou tomam droga, ou tomam bebida em excesso, e por aí vai. É o que ela coloca. Se agarra em tudo, mas não retém o que de fato é importante. Então ela diz ainda que às vezes se preocupam em ser o espelho que reflete outras pessoas com suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Então, é querer ser estrela, é querer brilhar. Aí chega no que todas as estrelas um dia disseram: eu tenho sucesso, mas eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade. Eu tenho todos os holofotes para mim, mas eu nem sei quem eu sou. Eu não sou feliz, até porque nem dá tempo viver a sua vida como gostaria. Os filhos são criados pelas babás, pelos familiares, e a criatura vive nessa vida frenética. Aí Joana vem e fala sobre o reflexo da perda de sentido. O que é que ela quer dizer com isso? Que em tentativas inúteis de preencher esse vazio, elaboram-se as festas alucinantes, volumosos, arrastando as multidões, treslocadas e ansiosas, que se esfalfam no prazer anestesiante. A gente vê isso todo dia, né? Para depois despertar no mesmo estado de vácuo interno. Agora, com os conflitos e culpas das loucuras praticadas. Quem no outro dia, depois de um porre, depois de uma farra, depois de ficar com alguém que nunca viu, de forma inconsequente, se arrepende, cai no vazio, na depressão, com medo. Então veja, é isso que Joana coloca, os reflexos da perda de sentido. Por quê? Vamos voltar lá para o início, só para a gente refletir. Porque eu não tenho uma meta, não tenho um objetivo, não tenho um foco, não coloco as minhas prioridades e entro nessa loucura. Aí ela vem ainda em conflitos existenciais e diz: os desdobramentos da perda de sentido da vida nos leva a quê? Ao vazio existencial que está preso no cordão umbilical. Vamos fazer aqui, usar como uma metáfora. Na verdade, esse vazio existencial é porque você ainda está presa ou preso ao cordão umbilical. O que é que significa? A metáfora é: essa criatura ainda não se desprendeu da dependência da mãe. Continua preso, é uma metáfora. Não amadureceu psicologicamente a ponto de libertar-se. E a linha freudiana, Melanie Klein, ela tem um estudo fantástico sobre, desde a criança na barriga da mãe, no útero, todas as reações. Ela fez um estudo de anos, onde ela acompanhou o momento em que houve a fecundação,
quando a criança saiu do ventre e dia após dia para analisar as reações da criança. E ela chega à conclusão do que Freud já dizia, que toda essa relação com o cordão umbilical, toda essa relação onde, através do cordão, a criança é alimentada, ela recebe emoções positivas e negativas da mãe, ela recebe alimento saudável ou não, e isso vai nortear a sua existência. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente não foge aqui de Joana. Mas é só para vocês entenderem como é interessante isso. E esse vazio existencial leva à consciência de culpa. Aí entra essa consciência de culpa com relação ao sexo, aos preconceitos e tabus, comportamento sexual, imposição religiosa, onde algumas religiões veem o sexo como sujo, como pecaminoso. Oba, temos uma psicóloga aqui, Edjane, Eliane, Porfírio, Lili, Bianca, que chegaram depois. Pamela já é velha companheira. Ela é assistente multimídia, como dizia Chico. Emmanuel está dizendo que nós vamos um dia divulgar a doutrina por multimídia, em 1946. Quem sabia o que era multimídia? Então, veja, passando-se do absurdo da fé cega e autoritária para a indiferença espiritual do ser em si mesmo, as condutas anárquicas e irresponsáveis assumiram a libertação daquilo que antes era castração. Ponto. Vamos parar aí para a gente analisar. Veja como nós saímos de uma cultura extremamente castradora. As mulheres sabem bem o que é isso, porque eram mais castigadas do que os homens. Mas os homens também. Às vezes a gente acha que eles não passam por isso, mas eles passam. Os homens também foram muito podados, muito castrados pelos pais. Então, veja, aí, quando houve a libertação dos anos 60 para cá, qual é a tendência? É você sair da castração e você não ir para a libertação. Libertinagem. Porque, como você ficou preso, como você não conseguiu, então você vai para o extremo. Então, veja, tudo isso é produzido pelos males equivalentes que ora consumem o ser social perdido na confusão do nada. E você tá... Eu me lembro muito, eu tive a oportunidade agora em 2017 de ir no bairro hippie de São Francisco, na Califórnia, onde teve o grande movimento hippie, né? E a gente lembra como eles iam para a rua pelados para agredir. Então, era um comportamento realmente de desequilíbrio. Você ficou tão castrado que você quer mostrar para o mundo que você está liberado. E não é por aí. Porque, segundo Melanie Klein, todo o processo tem que passar por um desmame. E na sociedade não houve isso. A gente saiu da castração para uma liberação. Então, normalmente, o instinto sexual não é apenas, quem diz isso agora, é André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira. É apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que eles são necessários ao progresso. Então, André Luiz traz para a gente que o sexo é algo fantástico no processo de reprodução, porque existe uma relação dúbia entre encarnado e o ser que vai reencarnar. Esse espírito
que vai, através de um casal, tomar forma. Então, veja, Eita, Giocari, é Adriana. Seja bem-vinda, minha linda. Esse vazio existencial, como ela coloca, não é somente a consciência de culpa, mas também outras razões que trazem a cada um. A fonte mais interessante é assumir a culpa de uma forma saudável. Eu digo muito para as pessoas, olhe, a gente não pode carregar culpas o resto da vida. Errei, tô com culpa, mas essa culpa não é minha. Ela não vai me acrescentar em nada. Então é trabalhar a culpa, é se despojar dessa culpa, porque todo mundo erra e todo mundo acerta. Aquilo que a gente sempre fala, a mãe e o pai da gente fez o melhor que podia por nós. Eles vão errar, como nós, mães e pais, vamos errar também. Porque a gente faz pensando que está fazendo o melhor. Mas nem sempre eu estou fazendo o melhor para o meu filho e minha filha, porque eles têm anseios diferentes de mim. É um espírito diferente, não existe nenhum igual. Cada um tem um DNA. Então, como a gente pode ajudar? Eita, Regiane Bruno, coisa boa. Henrique, olha, só tem gente forte aqui, viu? Gente da pesada. Então, veja, sejam bem-vindos, queridos. Quando ela coloca isso, é para a gente refletir que a culpa não faz bem a ninguém. Que a culpa é em cima de um sentimento que você acha que deixou... Pronto, eu atendo muito mães que dizem, eu errei por isso, meu filho está na droga porque eu errei. Não, você não errou. Você deu o melhor que você sabia e podia, né? Você deu o melhor que você podia e que você sabia. Você não deu mais porque você não sabia, porque você não tinha. Ninguém dá o que não tem. Mas você precisa ter consciência de como consertar, de como chegar junto, como eu posso lhe ajudar, como eu posso estar mais próximo de você. É isso que a gente precisa ter consciência. Porque é como ela coloca, esse vazio existencial, ele... é a falta de objetivos existenciais. É a falta de algo concreto. Então, vamos buscar esse algo concreto. Esse vazio também leva a quê? Baixa autoestima. Ou por um desemprego, ou pela perda de uma promoção, ou por se sentir incapaz, ou por viver num mundo ilusório, ou por não ter uma posição de destaque, ou perda da fama, que a gente vê isso nos artistas, nas pessoas que são famosas. Regiane está concordando comigo. Quem vai aí, me ajuda. Então, veja, na baixa autoestima, a gente tem 6 pontos que merecem uma reflexão. Ou por se sentido abandonado. E na hora que você se sente abandonado, aí eu vou para Melanie Klein, quando ela fez os estudos com as crianças, quando a mãe não fez o desmame do peito, o que a gente chama de peito bom e peito mau, a gente, que eu digo, Freud, né? A rejeição. Tem crianças, tem adultos que foram rejeitados e carrega esse peso cruelmente. Regiane está falando na adoção. Ela que tem esse trabalho de orientar a adoção, é muito sério isso. É muito sério. Regiane, eu atendi uma pessoa que foi adotada e ela uma vez disse para mim, eu me sinto muito... Eu queria saber, olha qual era o conflito dela. Eu queria saber por que minha mãe me abandonou. Aí eu disse, olhe, não é mais fácil você entender que ela lhe abandonou, talvez porque não tivesse condições de lhe criar e que alguém iria lhe dar uma condição de vida melhor.
Isso não é desamor. Pelo contrário, isso é amor. Eu dei para que ela tivesse uma vida melhor. E quando eu fui conversar com ela sobre isso, foi muito interessante. Que ela disse, oi amiga, eu nunca tinha olhado com esse olhar que você está me mostrando. Então veja como às vezes a palavra colocada na hora certa faz a cabeça da pessoa abrir. Por quê? Quem é mãe e quem é pai é aquele que cria. Porque ama, porque a opção dele foi querer você, né? Então isso é muito interessante. É verdade, Edjane, a rejeição materna é sério. É muito sério. E a gente estuda isso na psicologia, na psicanálise, como a rejeição. É tanto que eu tive um professor de psicanálise que ele dizia para mim, nós homens não temos menor valor, tudo é a mãe, porque a relação do útero é a relação do peito, o peito bom e o peito ruim. Então veja como é interessante, né? Rejane está colocando uma coisa muito boa que eu não tinha pensado, mas que eu gosto de falar isso. O pior abandono não é o abandono que você largou a criança para que alguém tomasse conta. O pior abandono é você estar no lar, com a mãe que lhe pariu, com o pai que é seu pai, e você é abandonado. Você não é respeitado como indivíduo, não é valorizado como filho, não é amado. Essa rejeição, eu ainda diria, viu, Rejane, que é pior do que ter sido dado para alguém criar. Porque quando as pessoas adotam, pelo menos na maioria, elas adotam por amor, elas adotam porque querem aquela criança. E o que a gente escuta muito, Rejane deve ouvir muito isso, que quando a mãe bota o olho naquela criança e a criança dá a mão a ela, parece que estava já programado. Veio por outra barriga, isso, Lili, veio por outra barriga, mas o filho é teu. E Rejane, ela tem filho natural e tem filho que ela adotou, e o amor deles é uma coisa linda com eles, e isso é que é bacana. Porque tudo isso, o que é que a gente chega à conclusão nesse papo agora? É que esse vazio pode ser preenchido com afeto, pode ser preenchido com conversa. O que é que lhe incomoda? Por que você está sofrendo? Eu atendo pessoas que chegam para mim, filho de pai e mãe biológico, e diz, eu não me sinto amado, eu sou tratado, parece que eu não sou filho deles. Então isso dói muito mais e afeta muito mais, como Lili colocou, do que qualquer coisa. Então isso leva a baixa autoestima. Onde você for, você precisa de aprovação de alguém. Você precisa ser reconhecido. Ou cria uma dependência de um amigo, de marido, de mulher, do chefe. Então veja, essa baixa autoestima tem que ser trabalhada com, infelizmente ou felizmente, com terapia. Eu digo que terapia é a melhor coisa do mundo, né? Então, às vezes, também você pode ter tido uma decepção, depois de uma conquista, de um desafio, não encontrou nada especial, e aí se frustra. Agora, eu coloco muito... Rejane está dizendo que a reconstrução afetiva, segundo Chetin Filho, um psicólogo pernambucano, é fundamental, também acho. E Lili fala que ainda tem aquela situação, mãe tóxica ou pai. Não me fale, isso é muito pior. Isso é muito pior. Então, veja, aí agora, eu também, como ela coloca aqui, alcança a frustração. Você também tem que lidar com tudo isso, com a frustração, com a perda, para você aprender, porque o mundo é feito de ganhos e perdas. Então a gente tem que saber ganhar e saber perder.
eu vou, para quebrar essa... Eu vou trazer para vocês um poema maravilhoso, depois a gente volta, de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte, olha que cabeça, né? Ele é o cara, né? O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta a bandeira na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua, lua humanizada, tudo igual à Terra. O homem chateia-se na lua, agora vamos para Marte. Ordena as suas máquinas que levem ele a Marte. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar chato, quadrado. Vamos à outra parte. Vamos, sofisticado e dócil, vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca. Se não for a Júpiter proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Ou seja, outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra-terra. O homem chega ao Sol, dá a volta, só para te ver. Não vê que ele inventa. Roupa insiderável de viver no Sol. Põe o pé, mas que chato é o Sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima eita, até o nome é difícil. Dangerosíssima viagem de si a si mesma. O que é que ele quer dizer com isso nesse poema fantástico? Que nós estamos eternamente insatisfeitos. Põe o pé no chão, mas agora ponha o pé no seu coração. Experimente colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo as suas próprias e inexploradas entranhas. A gente explora todo o planeta e fora do planeta, mas a gente esquece de explorar o nosso interior. Essa busca incessante e de compensações não nos leva a nada. Isso é o vazio existencial. Então as meninas estão aqui, Lili, que é acompanhada por psicóloga, parabéns. É a melhor coisa da vida, também acho. Não tem coisa melhor do que você ter uma psi para te ajudar. Show! Aí quais são as compensações, mulheres? Também tem homem, os homens também estão nessa compulsão. Entra numa loja, sai cheias de sapatos, de vestidos. Aí quando termina, cai numa deprê, porque ou o dinheiro não vai dar para pagar, ou o cartão estourou. E assim, daqui a pouco caiu de moda, você perdeu o interesse. Ou compulsão por comida. Se enche, come desbragadamente, extravagantemente, aí depois quer fazer uma Larissa, boa noite, Cacilda, Maria Helena, parece. Então veja, tudo isso, essa alienação entregue às ilusões da vida. Então você se entra no encontro romântico com criaturas neuróticas. Vocês já atenderam, aí Edjane tá aí, pode me dizer. Eu atendo muito. Pessoas que dizem assim, eu larguei o marido, ou acabei o namoro, porque ele fazia isso e isso. E o próximo que ela encontra é igual ao anterior. Por que será isso? Alguém sabe?
Porque como você não tem meta, não tem objetivo, você acaba com vazio existencial não trabalhado. Elineia, desculpa, Elineia. Aí veja, porque como é juntinho no Instagram o nome de vocês, aí não dá para identificar exatamente o nome. Aí você vem para o transtorno disforme, as tentativas frustradas que levam ao desespero, ao isolamento, à depressão. Tem mulher que passa fome para ficar magra, porque quer ter o corpo ideal, mas esquece do crescimento espiritual. Esquece que quando você cresce espiritualmente, o outro, o corpo e a mente vai crescer também. Entendeu? É verdade, os meus amigos homens se jogam na academia e disputam foto, status, não sei como suportam essa vida. Lili, eu tenho questionado, sabe o quê? Como eles estão disputando com as mulheres. Menino, olha, cada um que queira ter a perna mais torneada, que queira ter os braços mais bonitos. É de Jane, porque a pessoa não aprendeu a lição com aquela outra pessoa. Aí Deus coloca outra igual na vida dela. É verdade, é verdade. É a busca do preenchimento, que como a gente não se trabalha, a gente não preenche de forma assertiva, não é? Joana fala que o espírito aturdido, inseguro e às vezes até revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e rebeldia. Olha que interessante que ela traz para a gente. E esse vazio, ela diz que não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorantes, mas sim da incapacidade que toma do indivíduo, sugerindo-lhe impossibilidade ou inutilidade de lutar contra a maré de dificuldades. Ficou claro isso? Ela diz que não é que a gente não traga significados internos, não é isso que ela está dizendo. Ela diz que é a inutilidade de lutar contra as dificuldades. É encarar aquilo que eu disse no início. Quem sou eu? Quais são minhas dificuldades? O que é que eu posso aprender com cada lição? É o que vocês estão dizendo aí. Se a gente não aprender com a dor, a gente vai aprender com o quê? Às vezes, se permite uma resignação indiferente como um mecanismo de autodefesa que se transforma num grande vácuo interno. É verdade, Lili. Joana de Ângeles, eu sou apaixonada por ela, porque ela ajuda muito a gente a se ver, ajuda muito a gente a superar nossas dificuldades. Quem não tem? Todos nós temos. Aí ela fala do tédio, da repetição de experiências que não se renovam. Por que a gente escolhe o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto marido ou namorado igual o outro? Porque vai se adaptando à conjuntura, perde o interesse pelo desejar, pelo realizar, fica amorfo, embora com aparência que está correspondendo aos padrões sociais. Mas o ego, soberbo e rebelde, continua impedindo você de se ver, de se ressignificar, de se trabalhar. Ou então, como eu tenho um monte de gente conhecida que diz assim, eu não vou para psicólogo porque eu não sou doido. Mas psicólogo é quem é saudável, meu irmão. Psiquiatra é quem que está querendo surtar. Mas o psicólogo é para pessoas saudáveis, é para pessoas sãs. Porque é o sã que vai descobrir o que vai melhorar mais e mais e mais e mais ainda. Então, veja, perdido o respeito pelo grupo social e suas instituições, logo depois a criatura se perde em si mesmo e se arrasta em profundos conflitos de inutilidade e de depressão. Então, a gente vê tudo isso. Sim, pois estude esse livro, que esse livro é maravilhoso. Não é verdade, Ed? Então, veja, vamos trabalhar aqui. Eu tenho que ter cuidado no horário,
porque quando der 8 horas, o Instagram me bloqueia. Então, veja, nesse vazio existencial a gente tem, primeiro, ou fobia social, ou consciência pesada, ou baixa autoestima, ou ansiedade generalizada, ou compulsões alimentares, ou transtorno disforme, ou a depressão que leva a tristeza, desânimo, falta de motivação, queda do sistema imunológico. Já a ansiedade generalizada leva a dor de estômago, enxaqueca, pressão alta, taquicardia, suor excessivo. Então, é bom que a gente aprenda isso, porque quando a gente sente qualquer coisa desse tipo, pare, inspire, expire. Parou o quê? O meu tá tranquilo. Deve ter sido o seu. Saia e entre de novo. A Silvia está dizendo que o dela parou, mas não foi o meu, não. Então, veja, tudo isso que a gente viu foi a psicogênese da perda de sentido, em cima de um tópico extremamente rico, que é o vazio existencial. E que todos nós, em algum momento, às vezes, nos descobrimos sem razão, sem vontade de viver, sem interesse, sem perspectiva, ou seja, sem objetivo. Então, você sai e entra de novo, é a sua internet, aqui tá tranquilo, viu? Ó, Eli tá dizendo que o dela tá ótimo. Acho que é o de Cacilda, deve ser a internet dela. Então, veja, esse vazio existencial a gente só consegue superar trabalhando as nossas metas e objetivos. Aí você vai dizer assim, por isso que eu criei o meu canal no YouTube, que eu ainda não... Menina, eu tô tão sem tempo com essas lives que não tô tendo tempo de alimentar muito. Mas eu vou alimentar exatamente porque o nome dele é Dando a Volta por Cima com Cristina Barreto. Porque eu acho que a gente dá a volta por cima todo dia, o tempo todo. Às vezes você tem uma vida sem... Vamos dizer assim, você se aposentou, você mudou de emprego, ou você está fazendo alguma coisa que você não gosta. Isso é dar a volta por cima, é buscar novas possibilidades, é se encontrar, porque o homem, ele vive incessantemente em busca de ser feliz. E ser feliz é no trabalho, é em tudo que lhe dá prazer. Mas para isso, você precisa ter metas. Você precisa ter objetivos claros. E você precisa ter, eu oriento que você tem que fazer um planinho de ação diário, um plano de ação mensal, um plano de ação. Ah, já chegou lá, né, Lili? É esse canal mesmo. Vão lá e assinem, que eu vou alimentar um bocado de coisa gostosa para vocês. E a gente troca ideias. Por quê? Porque quando as pessoas que se aposentam, aí não fazem nada. A gente tá com uma amiga que virou alcoólatra, porque ficou em casa e começou a beber com o namorado que tinha, e o namorado era alcoólatra e ela não percebeu que ela foi entrando, acabou o namoro e ela na solidão só faz beber diariamente. Não tem meta, não tem objetivo e, lamentavelmente, a coisa está muito séria, né? A irmã falou com a minha irmã, olha, veja o que é que vocês podem fazer. Só um tratamento, né? Só um tratamento sério. Porque quando chega nesse nível de alcoolismo, veja como é lamentável. Porque você tem que ter objetivo. Agora, com a pandemia, a gente começou a fazer as lives para o nosso lar, para não deixar as pessoas sem participarem. Aí, essa semana, eu acho que eu vou ficar quarta e quinta sem... As quartas e as quintas já não sou eu quem vai fazer,
porque eu tô vendo se o pessoal assume, porque é todo mundo assim, no início meio tímido. Com certeza, Lili, a gente tem orado muito por ela, viu, amiga? Mas as pessoas precisam querer ser ajudadas, né? E uma pessoa, o alcoolismo é uma doença. E quando você chega nesse nível, você nem aceita ser ajudado. Então foi o que a gente disse lá para a irmã dela. Tem que pegar os filhos para tomarem uma atitude, porque ela vai se acabar, né? Mas é a vida, infelizmente. Aí veja, Aí a gente na segunda-feira está trazendo o estudo de Joana. Toda semana a gente vai trazer. Na próxima semana a gente vai falar sobre autoconsciência e na outra, terapia libertadora. Enquanto não voltar ao trabalho da casa, a gente vai estar aqui. Agora, quando voltar, vocês vão para lá, viu? Para o estudo, todo mundo lá que está aqui comigo. Porque aí vai ser, eu estou vendo pelo nível aqui da turma, que vai ser alto nível. Porque é uma discussão tão bacana e a gente descobre que tem alguma coisa que a gente ainda carrega, né? Ai, que bom, Eli. Eli, tá dizendo que a gente ajudou muito ela. Que bom, minha amiga, volte para estudar, porque é tão bom a gente estudar. Olha, o estudo de Joana, qual é a vantagem? Porque não tem uma semana que não cai uma ficha, que ela naquele estudo dela não tem uma coisa para a gente refletir, para a gente mudar, para a gente ser mais feliz. Então é muito interessante, sabe? Então é gostoso. E é bom a gente fazer uma discussão, a gente diz que não tem pressa do tema. Por quê? Porque é bom que todo mundo participe, é bom que todo mundo troque ideias. E assim, se alguém, olha, não estou entendendo, eu não sei como eu poderia usar isso para mim, não sei o quê, todo mundo se ajuda. O bom é isso na doutrina espírita, né? Eu digo que Joana é uma terapia espiritual grupal, porque a gente consegue superar muitas dificuldades. E assim, ninguém tem que carregar culpas. Todos nós temos pontos de melhoria. Todos nós temos falhas. Todos nós precisamos do outro. Ninguém vive sem necessitar do outro. Então, quando a gente entende isso, Delma está dizendo que o estudo Delma participa, se transforma em uma terapia de grupo, é verdade. Inácio, cadê você, rapaz? Tá saindo porque tá travando, Cacilda. Você tem que sair e entrar, mas a gente já tá terminando. Agora eu vou fazer a meditação com vocês, tá certo? E vamos para a meditação? Para a gente sair daqui bem zen. Todo mundo quer a meditação? Inácio, você chegou no final, viu, cara? Começa às 7 horas. Como são 10 para as 8, eu tenho que fazer, porque o Instagram trava, tá bom? Então, vamos agora. Quem quiser fechar o olhinho, feche. E vamos fazer uma meditação bem bacana, fechando o nosso olho onde a gente estiver, sentando confortavelmente. Respire devagar e solte. Vá respirando e relaxando. Permita que seu corpo liberte toda o cansaço do dia. Relaxe. Enquanto você vai relaxando o corpo, vá respirando e soltando. Todos vivemos de uma vida corrida, moderna, cheia de dificuldades. Deixe tudo isso lá fora e traga agora para sua tela mental a figura de Jesus, sentado numa pedra, olhando o mar. E todos nós agora vamos nos transportar para lá e sentarmos ao redor dele. Vamos sentir a energia que ele coloca sobre nós. Vamos nos envolver com todo o amor que ele nos passa. E nesse envolvimento energético, vamos
deixar que Ele penetre o seu olhar cheio de ternura sobre cada um de nós. Vamos sentir todo o amor dele sobre nós. Procure sentir a energia que nos envolve nesse momento. Respire e solte. Absorva todo esse ar puro da natureza que emana do Mestre a cada um de nós. E nesse envolvimento, diga assim: eu sou vida mentalmente. Dentro de mim existe uma energia que vem do Pai, que agora é alimentada por Jesus. Eu estou nele e ele está em mim. Repita que você é vida e vida em triunfo. Diga assim: eu sou alegria, eu estou pleno, plena. E essa claridade que irradia dele me envolve completamente. Expire, retenha, expire. Diga agora: nada no mundo, Senhor, merece a minha preocupação de natureza perturbadora. Quando eu voltar à realidade objetiva, eu vou conservar a presença de Jesus em mim. Eu sou saudável, feliz na luta de evolução, diante dos desafios. Eu sou vida, eu mereço ser feliz e hei de ser agora e sempre. Agora, volte lentamente para a cadeira que você está sentada e vamos agradecer ao Pai por esse momento lindo em que nos interligamos com Jesus, o nosso mestre e guia, modelo da humanidade. Agradecemos também, Senhor, a Ti pelo carinho que tens por toda a humanidade, quando assumistes o compromisso de cuidar de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, com todo o afeto. Agradecer a Maria Santíssima, Tua Mãe, a Mãe da humanidade, e deixar que você e ela, Senhor, adentre os nossos lares, adentre os nossos corações, adentre a nossa consciência. Queremos ser plenos e somos, porque somos criados à Tua imagem e semelhança. Gratidão, Senhor, que a nossa noite seja leve, que o nosso sono seja refazedor e que amanhã, Mestre, tenhamos todos um dia muito feliz, de novas esperanças, de muita paz, de muita harmonia, confiantes no Teu amor imensurável. Nós queremos, Senhor, agradecer por esse momento, dizendo como é gratificante tê-lo como mentor. E assim, queridos irmãos, tenham todos uma boa noite, que está faltando 5 minutos para a gente encerrar e vamos ficar mudos. Beijo no coração.